Salve fiel, salve família corintiana. Sexta-feira com muita informação do Corinthians. Domingo tem Timão em campo, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Corinthians precisa dar uma resposta em campo. Timão vem numa sequência difícil, são 4 partidas sem marcar nenhum gol, 3 derrotas consecutivas. E será que domingo o Corinthians consegue aí vencer o Fluminense? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários se vocês estão confiantes para essa partida de domingo contra o Fluminense, tá bom, Fel? E vamos ver agora que vai ter mudança, hein? O Antônio Oliveira vai mudar aí 5 jogadores no time titular. E o Salazar teve aí informação exclusiva sobre a possibilidade do Felipão, caso o Antônio Oliveira seja demitido, treinar o Corinthians. Será que ele pode vir mesmo? Ou é fake essa história? Vem comigo, fica até o final do vídeo para você ficar bem informado com todas as notícias do Corinthians, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com Thiago Salazar e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians. Muita coisa importante, tem mudança radical no time do Corinthians, então fica bem informado com as notícias do Timão, fiel. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians do técnico Antônio Oliveira, que está muito pressionado. Atenção, o técnico Antônio Oliveira está muito pressionado. O respaldo do técnico Antônio Oliveira neste momento é do presidente Augusto Melo. Não fosse o Augusto Melo respaldar o Antônio Oliveira, dificilmente ele seria o técnico do Corinthians neste momento, porque ele está, de fato, muito pressionado por causa dos resultados e, acima de tudo, além dos resultados, também por causa do desempenho do time do Corinthians. Por isso, o Antônio Oliveira sabe que esse jogo contra o Fluminense é de fundamental importância para que ele permaneça no Corinthians na sequência do campeonato. O Corinthians, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, tem a esperança que o Antônio Oliveira consiga a vitória sobre o Fluminense, consiga também depois uma sequência de vitórias, um resultado bom contra o América de Natal. Na semana que vem o Corinthians joga contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Agora, se perder esses 2 jogos, ou se não ganhar do Fluminense, dificilmente ele vai continuar como técnico do Corinthians. A pressão é muito grande. Por falar em pressão, hoje estiveram no CT do Parque São Jorge, no CT do Parque Ecológico, perdão, representantes da Gaviões da Fiel. Estiveram lá para conversar com líderes do Corinthians. Segundo eles, eles querem apoiar o time do Corinthians, querem apoiar o Corinthians nesse momento difícil. Mas a verdade é que a situação está complicada. A situação está muito complicada, a pressão, a panela de pressão já está fervendo. Os Gaviões da Fiel estiveram, inclusive, ontem também no Parque São Jorge, conversando com o presidente Augusto Melo, no sentido de exigir providências, que o presidente tome providências neste momento complicado, neste momento difícil. É por isso que o resultado contra o Fluminense é de fundamental importância. Bom, hoje, pela manhã, o Corinthians fez um treino, o técnico Antônio Oliveira mexeu em todas as posições. Em todas as posições. Em todas as posições, não, em todos os setores. Em todos os setores. A começar pelo Cássio, pelo Carlos Miguel. O Carlos Miguel entrou no lugar do Cássio. Foi uma das principais mudanças no time do Corinthians. O Cássio, depois do último jogo contra o Argentino Júnior, derrota na Argentina, saiu bastante abalado, disse que inclusive está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra para suportar a pressão, porque tudo é culpa dele, no Corinthians tudo é culpa dele, e deixou aberta a possibilidade, inclusive, dele sair do time do Corinthians, dele ir embora do time do Corinthians, de não renovar o contrato. O Cássio está muito abalado nesse momento, e por isso o técnico, o Antônio Oliveira, faz uma alteração, pelo menos no treino de hoje. Ele botou o Carlos Miguel treinando no lugar do Cássio. O Cássio começou treinando no lugar do Carlos Miguel, mas depois entrou o Carlos Miguel no lugar do Cássio. Esta informação é da Rádio Itatiaia, do repórter o Luiz Fabiani, trouxe esta informação.
Carlos Miguel no lugar do Cássio. Deve ser a principal alteração do time do Corinthians para o jogo contra o Fluminense. Outra alteração, na zaga, o Kaká entrando no lugar do Gustavo Henrique. Isso se o Gustavo Henrique não tiver condições por causa da dengue. O Gustavo Henrique está fora por causa do condicionamento de dengue, né? Por causa do seu estado de dengue, mas já está recuperado, treinou hoje. O Kaká treinou, que não puder jogar, o Kaká será o substituto. Outra novidade no time do Corinthians, na lateral esquerda, o Matheus Bidu. Matheus Bidu aparece na lateral esquerda no lugar do Hugo. Isso por opção técnica e opção tática e técnica do Antônio Oliveira. Matheus Bidu entrando no lugar do Hugo. O Hugo não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. No meio de campo, mais uma alteração. O Bidon, Matheus Bidon, no lugar do Fausto Vera. O Bidon entrando no lugar do Fausto Vera. O Bidon já foi titular do time, já jogou algumas partidas no time. O Fausto Vera caiu fora. O Fausto Vera não está agradando também, não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. E no ataque, mais uma alteração. O Wesley no lugar do Romero. O Wesley no lugar do Romero. O Wesley voltando para o time, portanto, e o Romero perdendo a posição. É claro que esse time só será definido amanhã, depois do último treinamento do Corinthians. Corinthians treina amanhã no Parque São Jorge. Eu vou colocar o campinho para você saber mais ou menos como é que é o time do Corinthians que deve enfrentar a equipe do Fluminense. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fluminense neste domingo, às 16h na Neoquímica Arena. Carlos Miguel ou Cássio, aí a dúvida no gol. O Cássio treinou parte do treinamento, o Carlos Miguel treinou a outra parte do treinamento. No momento em que o Corinthians treinava o posicionamento defensivo da equipe, o Carlos Miguel foi quem treinou, o Fagner, o Félix Torres, o Kaká e o Bidu. No meio campo, o Ranielli, o Breno Bidon, o Garro, e no ataque, o Pedro Henrique, o Yuri Alberto e o Wesley. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fluminense. Repito, muita pressão envolvendo o time do Corinthians. Em caso de derrota, dificilmente o Antônio Oliveira vai continuar como técnico corintiano. Por isso, ele vai mudar praticamente, mudou em 4 posições, né? 4 posições do time do Corinthians. O Carlos Miguel, o Kaká, o Bidon, o Bidu e o Wesley. 5 posições ele muda o time do Corinthians. Metade do time ele está mudando a equipe do Corinthians. O que é que vocês acham? Vocês gostaram das alterações? Vocês fariam essas alterações? Deixa aí o seu comentário. E continuando falando do timão fiel Corinthians, né? Domingo tem o Fluminense na Neoquímica Arena, precisando aí dar uma resposta para a torcida, para o próprio elenco e se reerguer, né? Porque o Corinthians vem de 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas e nenhum gol marcado. Nenhum gol marcado no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória. O Corinthians está atrás ainda da primeira vitória, está na zona do rebaixamento. Tudo bem que é começo de campeonato, mas esses pontos lá na frente podem fazer falta para o Corinthians, né? E a informação desta sexta-feira, fiel, é que o Antônio Oliveira, no treinamento de hoje, fez 5 alterações no time titular do Corinthians. São elas: o Carlos Miguel no gol, o zagueiro Kaká, o lateral esquerdo Matheus Bidu no lugar do Hugo, né? O meia Breno Bidon de volante e o atacante Wesley no lugar do Romero, fiel. Vocês gostaram dessas mudanças? É de certo, né, que o Corinthians precisa realmente aí encontrar rápido o rumo das vitórias e desempenhar também um bom futebol. O Corinthians aí não vem demonstrando padrões táticos, não vem fazendo triangulações. O time aí totalmente apático dentro de campo, toma um gol, parece que todo mundo já entra em depressão, né, dentro de campo. E o Corinthians precisa aí, tem uma oportunidade contra o Fluminense em casa,
de aí ter uma reviravolta nessa história, né? Vamos ver se o Corinthians realmente consegue uma vitória para pelo menos dar uma respirada. E a situação do técnico Antônio Oliveira é a mesma. O Corinthians, segundo as informações vazadas na mídia, quem trouxe essa informação dos 2 jogos foi o Samir Carvalho, né? O Corinthians aí deu 2 jogos para o Antônio Oliveira. O próximo jogo contra o Fluminense e o do América do Natal pela Copa do Brasil serão fundamentais para a permanência do técnico português no comando técnico do Corinthians, fiel. Então, se o Corinthians perder do Fluminense e não conseguir uma vitória contra o América de Natal, é bem provável que o Augusto Melo demita o Antônio Oliveira. Nomes estão sendo vazados. Já foi noticiado aí o nome do Felipão. Também já saiu aí na mídia o nome do Pedro Martins, o técnico português. Muita gente comentando que o Pedro Caixinha poderia ser uma bela opção para o Corinthians, mas aí o Corinthians teria que ir atrás da multa. Não sei também se o Pedro Caixinha gostaria de vir para o Corinthians e abandonar lá no Red Bull Bragantino, né? Ele já tem um bom tempo lá no Red Bull Bragantino, mas vamos esperar aí para ver as próximas partidas do Corinthians. Domingo tem Corinthians, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Deixa aqui embaixo o seu palpite com o placar para esse jogo, tá bom? Comenta muito aqui embaixo sobre as mudanças do Antônio Oliveira e o seu palpite para o placar, com o placar para essa partida, tá bom, fiel? Eu vou ficando por aqui. Hoje sextou. Cuidado, hein? Não beba demais. Se beber, não dirija. Bom final de semana para vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!